A temporada 2026 da Fórmula 1 começou em Melbourne, com uma pergunta muito mais interessante do que apenas quem venceu. A pergunta real é outra. O GP da Austrália revelou a primeira hierarquia real da nova era da F1? Porque o que vimos em Albert Park foi mais do que uma simples corrida de abertura. Foi o primeiro teste de verdade para um regulamento completamente novo. Com novas unidades de potência, novas soluções aerodinâmicas e equipes tentando entender o limite dos seus pacotes. E os sinais foram claros. A Mercedes dominou, a Ferrari mostrou que tem velocidade, a McLaren simplesmente desapareceu. Enquanto algumas equipes confirmaram expectativas no paddock, outras começaram 2026 com mais perguntas do que resposta. Então, a questão não é apenas quem ganhou ou quem perdeu. A questão é, o que essa primeira corrida nos diz sobre o futuro da temporada? Se existe algum mistério sobre qual equipe interpretou melhor o novo regulamento de 2026, Melbourne começou a responder essa questão. A Mercedes não apenas venceu, ela controlou o ritmo de corrida, e isso sugere que o projeto do carro tem uma base técnica muito forte. Os rumores já vinham desde o teste de Barcelona. Nos bastidores, falava-se que a Mercedes tinha uma correlação de simulador extremamente precisa com o que estava acontecendo na pista. Na prática, isso significa que os dados aerodinâmicos, o balanço do carro e o comportamento dos pneus estavam exatamente onde os engenheiros esperavam. E esse é só um detalhe crucial em um ano de mudança de regulamento. Quando a correlação entre simulador, túnel de vento e pista funciona, o desenvolvimento do carro se torna muito mais rápido. Segundo engenheiros do paddock, a Mercedes conseguiu um equilíbrio muito eficiente entre downforce e drag, ou seja, o carro tem pressão aerodinâmica suficiente para ser estável nas curvas, mas sem pagar um preço excessivo nas retas. E em um circuito como Albert Park, que exige tração, estabilidade e eficiência aerodinâmica, isso faz toda a diferença. Se a Mercedes confirmou força técnica, a Ferrari mostrou um quarto muito mais complexo. O SF26, na prática, parece ser o segundo melhor carro do grid. Nos primeiros instantes da corrida, a Ferrari conseguiu manter um ritmo próximo da Mercedes. E isso é significativo, porque uma das grandes dúvidas da pré-temporada era se a Ferrari conseguiria acompanhar o ritmo alemão na nova era. A resposta é, em termos de performance pura, sim, mas o problema surgiu na estratégia. Quando o primeiro safety car virtual foi acionado, a Ferrari decidiu não parar. Naquele momento, a equipe parecia ter subestimado a probabilidade real de disputar a vitória. Na prática, isso permitiu que a Mercedes assumisse o ar limpo e controlasse o ritmo da corrida. E na Fórmula 1 moderna, correr em um ar limpo faz uma diferença enorme. Com menos turbulência aerodinâmica e menos degradação de pneus, o carro conseguiu explorar todo o seu potencial de downforce. O resultado final foi um terceiro e quarto lugares para a Ferrari. Um resultado sólido, mas também que levanta uma pergunta incômoda. Será que a Ferrari perdeu uma chance real de vitória? Se a Mercedes e a Ferrari saem da Austrália com motivos para otimismo, o mesmo não pode ser dito para outras equipes de ponta, começando pela McLaren. A equipe, que chegava como campeã recente, simplesmente não mostrou ritmo. Um dos carros nem chegou a largar, e o outro sofreu com degradação de pneus e falta de performance. Em um ano de mudança de regulamento, defender um título é sempre uma missão difícil, porque toda a base técnica do carro anterior basicamente deixa de existir. E em Melbourne, a McLaren parecia uma equipe ainda tentando entender o seu próprio conceito. A Red Bull também não teve um final de semana convincente. Max Verstappen fez uma recuperação impressionante, saindo do fundo do grid e terminando em sexto. Mas isso esconde um problema maior. O ritmo do carro não impressionou, e o próprio Max Verstappen admitiu que a falta de performance está dividida entre o chassi e a unidade de potência. E em um projeto novo de motor, isso não é necessariamente alarmante, mas mostra que a Red Bull ainda está em fase de desenvolvimento. Enquanto as grandes equipes analisam seus problemas, o GP da Austrália também trouxe histórias interessantes no meio do grid. Uma delas foi Arvind Lindblad. O piloto de 18 anos terminou em oitavo na sua corrida de estreia. E mais importante do que a posição final foi a forma como ele correu.
sem erros, com um ritmo consistente e com uma maturidade surpreendente para um novato. Outra história importante foi de Gabriel Bortoleto. O brasileiro terminou em nono e garantiu pontos para a Audi. Isso tem um peso político importante, porque o projeto da Audi passou por momentos turbulentos desde a aquisição da Sauber. Entregar pontos na primeira corrida como fabricante é uma mensagem importante para o paddock. Então, o que o GP da Austrália realmente nos diz sobre a temporada de 2026? Primeiro, a Mercedes pode ter acertado em cheio no novo regulamento. A base técnica do carro parece forte e a correlação dos dados entre a simulação e a pista permanecem extremamente positivo. Segundo, a Ferrari tem um pacote competitivo, mas precisa melhorar a execução de corrida se quiser transformar performance em vitórias. Terceiro, equipes como McLaren e Red Bull ainda estão tentando entender os limites de seus projetos. E em um ano de um novo regulamento, essa curva de aprendizado pode definir a temporada, porque na história da F1, quem começa uma nova era na frente normalmente carrega essa vantagem por muito tempo. A grande questão é simples: o que vimos em Melbourne foi apenas a primeira corrida do ano ou o primeiro capítulo de uma nova era de domínio? E agora eu quero saber a sua opinião. A Mercedes é a favorita de 2026 ou ainda é cedo para falar em domínio? E se você curte análises mais profundas da F1, se inscreve no canal, porque a temporada de 2026 está só começando.